tudo bem? Eu tava dormindo, por isso que meu cabelo tá todo pro alto, mas é isso aí, né? Como é que vocês estão? É o seguinte, gente. Hoje, na nossa aula Compreendendo Política de hoje, vocês tinham pedido pra gente falar sobre a ditadura, lembram disso? Pois bem. Só que, vocês lembram que antes, aquela aula que foi cancelada, a gente ia explicar o que era o fascismo e nazismo e essas coisas, e a gente acabou não fazendo porque foi bem na hora que saiu o vídeo? Pois bem, a gente a gente vai voltar nessa aula porque agora nessa semana, né, bombou essa coisa da antifascista e tal, e a gente precisa entender melhor o que é isso. Então a gente vai passar o que seria, o que vocês escolheram, que era ditadura, etc. A gente vai passar para semana que vem. E vai falar sobre esse assunto que tá agora aí na... Gus, te amo também, te quero, te extraño, mi amor. Un beso. De Brasil. Creo que estés en Colombia, ¿cierto? No sé, pero... Tá, e aí a gente vai falar hoje sobre isso, né? Explicar o que é essa questão do fascismo, do nazismo. E aí na semana que vem a gente vem com esse assunto da ditadura para explicar para vocês não, né? Pra gente, o que foi. Chamando aqui na Extra Teacher. Oi, amiga! Olá! Ai, vou colocar um filtro que minha cara tá boa. Eu também vou colocar então, porque Põe. eu tava dormindo agora, amor. Tava assim. Gente, e assim, e essas crises políticas, esse estresse, essa tensão o tempo inteiro, gente? Tá Mas a babado. pandemia. Ah, você também tá assim? Então, eu vou aproveitar e já vou começar te perguntando uma coisa. Eu dei uma entrevista, acho que hoje, que aí alguém me perguntou se... Antes da gente começar o nosso assunto, alguém me perguntou, e aí, você agora que já sabe, já teve aula do que é direita e esquerda, você já sabe se você é direita ou esquerda? Eu falei, eu não sei, eu tô pesquisando ainda para entender o que eu sou. E aí agora tá todo mundo me chamando de Bolsonaro. Se eu não sei o que eu sou, eu gosto de Bolsonaro, amiga. Não é? Olha, partindo da sua cara, na nossa última live, eu não diria isso. Amiga, eu vou te falar uma coisa que eu acho, assim. As pessoas também me pressionam muito nas entrevistas, para você saber. Acho que tem alguns problemas postos aí. Um primeiro problema é que você não vai conseguir se definir, enfim, com base em uma aula de 50 minutos, né? Então, Então, aí eu falei isso, aí eu falei assim na entrevista, eu falei, gente, eu tô começando a aprender agora, eu não tenho como saber se eu sou uma coisa ou outra, porque eu tô entendendo o que significa as duas coisas agora, então eu não tenho como eu falar pra você, eu sou não sei o que lá, eu tô ainda aprendendo, não é porque, aí eu falei, a Gabi falou que eu tenho que ler mais, entender todo mais os contextos mundo. pra eu poder ir me decidindo e tal. Aí eu vi um monte de gente falando assim, se ela não sabe se é de esquerda ou de direita, ela é de direita. Ela gosta de Bolsonaro. Eu falei, meu Deus, e agora? Tô errada Mas de novo. eu acho é uma coisa é uma coisa que é difícil, assim, porque essa simplificação de tudo. Então, as pessoas. Esse discurso simplista, ele tem. É uma estratégia, inclusive, né? Você começa a falar que as coisas são simples, que a resposta para tudo é simples, que tudo é óbvio, e não é assim. As coisas são complexas, Então, elas cada são vez que a gente difíceis. vai estudando aqui e aprendendo, eu vou vendo que não é simples assim, é tudo uma grande, é um contexto muito grande para você Sim. simplificar. Você é X ou Y? Gente! Não, Y! eu acho Caraca, que. meu Deus, gente, não sei. E eu acho que conforme você vai entendendo, então o que eu acho que é muito interessante que você tem feito? Você tem se posicionado sobre pautas, sobre assuntos. E com o tempo você vai começar a perceber que existem pessoas, políticos, que se posicionam parecido com você na maioria das pautas. E aí você vai encontrando o seu lugar. Mas não adianta a gente achar. Então, eu sempre digo antes da gente começar as aulas aqui, que é um comecinho,
que eu não sou historiadora, que a gente está dando uma ideia, que todo mundo precisa pesquisar e se aprofundar. Mas acho que isso, muita gente me escreve e fala assim, Gabi, que texto que eu tenho que ler para entender política? E eu falo, política partidária, sistema eleitoral, política ambiental, política São criminal, muitas política econômica. coisas. É muito complexo. E aí a gente vai indo, é um aprendizado constante, a gente vai aprender para o resto da vida. E até porque quando a gente falou da diferença de esquerda e direita saindo lá da Revolução Francesa, vejam que a gente está falando na França. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem um outro cenário. Se você vem para cá, o cenário é diferente, tem as nossas particularidades, a gente nem falou disso. Então, as coisas são complexas, eu acho que é difícil que as pessoas te cobrem, mas todo mundo quer que você... As pessoas querem muito que você diga o que elas querem escutar da sua boca. Tem um pouco disso também. Ih, né? gente, Não... então já pode acabar com a coisa de vocês, porque essa pessoa não sou eu. Eu digo realmente o que eu tô a fim de dizer, e não o que querem que eu diga, tá bom? Só isso. E tem outro problema, que lembra que eu te falei que a gente não tem o mesmo referencial teórico? Então, assim, quando a gente fala... Por que as pessoas não entendem muito bem o significado dos conceitos? Direita, esquerda, a gente agora vai falar de nazismo, fascismo e tal. A pessoa diz uma palavra, mas ela pode estar querendo dizer uma coisa diferente daquilo que a palavra significa para você. Porque se as pessoas não estão partindo de uma mesma ideia... Então, a gente vai ver, por exemplo, hoje sobre o fascismo, adiantando um pouco, que entre os historiadores existem diferentes percepções sobre aquilo que caracteriza o fascismo. Tem historiadores que acham, e essa é a perspectiva singularizante, de que o fascismo é um fenômeno que aconteceu na Itália em determinado período de tempo e é aquilo ali. Outras pessoas acham que o fascismo pode ser visto em outros contextos. Então, existe uma divergência dentro da própria comunidade dos historiadores. Então, às vezes, a pessoa que fala para você, não, o fascismo aconteceu só na Itália, ela está seguindo uma corrente. A outra que fala, não, a gente tem fascismo em outros lugares, ela está seguindo uma corrente também. Existem interpretações diferentes do mundo. Então, para você ir entendendo, é tudo um processo. E existe um perigo muito grande nessa história da simplificação, que eu vejo muito no direito, por exemplo. Quando o direito penal começa a participar do debate político, então a gente teve os casos envolvendo políticos, o Supremo Tribunal Federal julgando isso. As pessoas vêm me perguntar, às vezes, sobre questões de direito, que eu falo, gente, isso é difícil. Não é? Eu estudei 5 anos de faculdade de Direito, eu fiz mais 4 anos de mestrado, eu tenho 10 anos de advocacia criminal, é um caminho, né? Não é assim, pera, 5 minutos. Pronto, resolveu. Né? Construção. E depois dizem que eu que sou apressada, eu até sou, mas peraí. Tá, então vamos lá. Para começar, deixa eu pegar uma almofada que eu tô... Tá, então hoje a gente vai entender o que as teorias, né? Um pouco o início do que é essa questão do fascismo que todo mundo fala. Delimitando, olha, é um começo, ninguém sai dessa live PhD, não tem certificado no final, mas é verdade. Até porque, assim, tava todo mundo lá postando, né? Antifascista. Eu falei, meu Deus, vou começar a me cobrar pra postar isso. A aula não teve. E agora? Aí eu fui lá ali, falei, tá, eu acho que eu sou. Aí postei, ai, meu Deus, aí me ensina aí, amiga. Mas calma. Eu falei alguma merda. Mas calma, que mesmo quem entende um pouco está divergindo aí nas redes, querida. Existem graus de divergência, porque mesmo que você saiba, o povo... É um pouco o cenário político que a gente vive, do confronto, da polarização, enfim, mas até isso faz parte do processo, de alguma maneira. Mas, então, o que eu quero propor para vocês é que a gente faça uma análise, eu vou tentar desenvolver a ideia do que foi o fascismo e o nazismo de um jeito que vocês compreendam, mas sempre lembrando que eu vou indicar filme também depois, que eu já fiz a lista. Se vocês quiserem entender as particularidades, as datas e tudo mais, é melhor, enfim, se aprofundar, pesquisar. Tem tudo disponível na internet, vocês podem dar uma olhada.
que é importante? Lembra que na primeira aula não, na aula de, eu sei lá se foi a primeira aula, que a gente falou de esquerda e de direita, e que eu fui falando das ideologias, socialismo, liberalismo, eu fui falando que as ideologias são uma forma de interpretar um mundo que vão surgir para resolver um problema. Então, Sim. quando a gente vai falar da ideologia liberal, a gente tinha um problema do poder demais na mão do rei, da nobreza e tal, e a burguesia pistolona, então eu preciso dar um jeito de falar, pera, quero um espaço de direito. Depois a gente fala que o povo mais pobre começa a ver que tem interesses que conflitam com os interesses da burguesia, então você vai vendo surgir uma ideologia que preza mais a igualdade, então uma ideologia de socialismo, que depois evolui para o comunismo com o Marx, e aí o socialismo é uma etapa, lá. Mas tudo para resolver os problemas que se apresentam. No século XIX, quando a gente começa a falar de século XX, a gente começa a ter problemas muito significativos com as guerras, tá? Porque a gente... Que guerra que você... Quando eu falo de guerra, que guerra que você lembra? As Primeira, maiores. Segunda Isso, Guerra é isso, Fria. obrigada. Ó, então, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Legal, domina isso, a gente vai conseguir partir. Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, a gente vai falar de uma briga entre alguns países. Então, de um lado a gente tinha a Tríplice Aliança, de outro lado a gente tinha a Tríplice Entente, não precisa lembrar o nome. Mas o importante para a gente saber é que o maior perdedor da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra foi um horror, tá? As pessoas, no começo, elas estavam até animadas para entrar na guerra, porque tinha essa história do nacionalismo, os estados nacionais, achavam que a guerra ia acabar rápido e tal. No fim das contas, a guerra durou muito mais tempo. Teve aquela história de guerra de trincheira. Trincheira é o buraco no chão. As pessoas ficavam presas nos buracos no chão, e aí os mortos lá do lado. Começou todo mundo que não tinha ido para a guerra, por exemplo, as mulheres começam a sofrer as consequências da guerra ter durado tanto tempo, porque os homens estavam lá. Então, as mulheres começam a ter que exercer as funções dos homens. Tem vários problemas que afetam todas as pessoas estão cansadas e tá todo mundo... os países já gastaram tudo que tinham para que a guerra acontecesse, então se começa a ter um problema de crise econômica também. E no fim da Primeira Guerra Mundial, o maior perdedor da guerra foi a Alemanha. A Guerra Mundial, a solução para a Primeira Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes. E nesse Tratado de Versalhes, não só a Alemanha foi declarada como a culpada pela Primeira Guerra Mundial, mas ela teve impostas contra ela uma série de restrições e obrigações. Pagamento de indenização, a impossibilidade de ter um exército maior do que não sei quantos mil homens, não me lembro agora exatamente, mas a Alemanha se sente... Ela é prejudicada não só economicamente, mas também moralmente. Certo? Então, o povo alemão tá puto. Tá puto, tá ressentido, tá magoado, tá incomodado, foi, sabe, assim, menosprezado. Então, existe esse sentimento. Na Itália, também tem isso, porque a Itália é uma vira-casaca na Primeira Guerra. Ela tá primeiro do lado da Alemanha, depois ela vira casaca, porque prometeram para ela algumas terras, no fim das contas ela não ganha as terras, enfim, a situação também tá uma bosta lá. Bosta, não sei se eu posso falar bosta na live, mas enfim. Uma bosta. O que é importante da gente saber sobre a Itália? Porque o fascismo vai surgir primeiro na Itália, tá? Então ele vem antes do nazismo. Tanto que o nazismo também é chamado de nazifascismo, porque ele chupa um pouco da ideologia fascista. Beleza? Ai, que horror, então já não gosto. Olha só, então será que você é antifascista? Acho que sim, não é mesmo? Mas vamos lá. Então, o povo da Itália estava muito frustrado, a situação econômica não estava boa. E o que é muito perigoso quando as pessoas estão sentindo essa frustração? Então, quando a conjuntura, quando o cenário impõe para o povo de um país não só uma consequência econômica, mas também uma consequência moral, que é o de se sentir menosprezado, se sentir diminuído, sabe? Você tá ali muito frustrado. As pessoas precisam começar a achar um culpado pela própria miséria. Eu preciso achar alguém para eu jogar
essa minha Para você se frustração. sentir menos pior. E para eu poder imaginar que existe uma saída para aquilo. E neste cenário é que começa esse cenário facilita a ascensão, o crescimento, o apoio a ideologias autoritárias que são centradas na figura de um grande líder, o cara que vai resolver todos os problemas e que diz para você que o responsável por aquilo que você está vivendo é o outro e não você. Então, o diferente, aquele que eu aponto como inimigo. E aí as ideologias fascistas, elas são muito alicerçadas nessa coisa da violência, a violência no discurso, a violência quase como um canal para você poder se livrar daquela raiva, daquele ressentimento que você tem dentro de você. E que num contexto em que as pessoas estão sofrendo com a crise econômica e estão sofrendo com a sensação de desmoralização, de frustração, isso vai crescendo. E isso aconteceu na Itália, com Mussolini, e depois vai acontecer na Alemanha, com o Hitler, e na Alemanha, com um traço muito relevante, que é uma característica bem própria do nazismo, que é a questão do racismo, das teses de supremacia de uma raça. E isso que autorizou o genocídio praticado pelo regime nazista. Por quê? Porque as únicas pessoas que deveriam viver, porque as pessoas apontadas como os outros, os responsáveis pela minha miséria, deveriam ser eliminados para garantir que a gente pudesse se desenvolver. Nós, o povo alemão, a raça ariana. Entendeu, gente? Eu tô colocando nós aqui não porque eu sou nazista, tá? Eu só tô fazendo uma alegoria para vocês entenderem mais ou menos o discurso do Hitler. Alguém vai editar esse vídeo? Credo. Pelo amor de Deus, hein, gente? Então, mas o que eu acho que é muito relevante aqui para a gente compreender? As ideologias fascista e nazista, elas não foram impostas à força para as pessoas. As pessoas consentiram com o crescimento delas, as pessoas aceitaram o crescimento dessas ideologias. Enquanto as pessoas não estavam se dando conta dos horrores do regime nazista, a situação econômica da Alemanha efetivamente melhora. E aí a gente precisa ficar muito atento para entender que um líder autoritário que desenvolve, que está ali defendendo uma ideologia violenta, racista, de novo, autoritária, ele não necessariamente vai enfiar isso nas pessoas goela abaixo. Ele vai pedacinho por pedacinho. E se a gente não ficar muito atento, a gente corre o risco de chancelar isso, de aceitar isso, de falar, realmente, a gente tem uma crise. Realmente, o problema pela nossa crise é o imigrante, é o negro, é o judeu, é o índio, é o cigano. Entendeu aí o perigo? E aí, vamos lá. Então, a gente sabe, a gente está falando na Itália de 1919 até 1945, que é o fim da Segunda Guerra, porque aí na Segunda Guerra a gente tem essas ideias de expansão da Alemanha nazista, da Itália fascista, mas principalmente da Alemanha. E aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial, de todo mundo brigando. No fim das contas, os capitalistas, os Estados Unidos vão se juntar com a antiga União Soviética, que é socialista, que a gente já estudou, para derrotar o nazismo. E aí depois eles começam a brigar de novo e vira Guerra Fria. Mas, enfim, então quando a gente fala de fascismo e nazismo, pensando na Alemanha e pensando na Itália, nesse espaço de tempo, a gente pode entender como as coisas aconteceram lá. Mas é importante a gente pensar no que aconteceu lá para tomar bastante cuidado para a gente não fazer mais ou menos a mesma coisa aqui. Né? Hoje, onde a gente está. E aqui eu estou, por acaso, falando no Brasil, mas esse é um alerta que tem que ficar para o resto do mundo. Por que isso é muito relevante? Porque muito embora
os símbolos nazistas tenham sido criminalizados depois do final da Segunda Guerra, na maior parte, não vou falar aqui na maior parte do mundo, porque eu não tenho dado de quantos os países, mas aqui, por exemplo, os símbolos nazistas são criminalizados. Em vários outros lugares você não pode fazer apologia ao nazismo de forma explícita. Mas as ideologias que têm os mesmos elementos centrais dessas ideologias fascista e nazista, elas não morreram, tá? Então, existem pessoas que defendem ideias que guardam uma semelhança nuclear, então, naquilo que é essencial, com o que era defendido na Itália fascista, com o que era defendido na Alemanha nazista. E esses E quais grupos que são essas defendem essas ideias? ideias, essa história, a violência como um instrumento legítimo para você anular o outro, a inexistência de contraposição de ideias. Então você tem que anular, eliminar o seu inimigo e não conviver com ele de forma democrática e politicamente. Essa ideia de um líder que é o que manda em tudo, um regime autoritário. Quando você fala da característica de uma ideologia nazista, você tem a questão da supremacia racial, que pode ser em relação aos judeus ou a qualquer outra minoria. Por exemplo, os negros. E aqui a gente está falando de minoria não em relação ao tanto de pessoas que vivem, mas em relação ao protagonismo, enfim, Ao poder da no voz, exercício né? dos direitos na sociedade. Ao Então, alcance dessa voz. essas ideologias, elas sobrevivem. E é por isso que a gente vai falar em neonazismo e neofascismo, que são o novo, as novas formas como essas ideologias se manifestam no mundo. E como os símbolos explícitos foram criminalizados, a gente precisa tomar cuidado com aqueles símbolos que são sugestões. Entendeu? Porque este é o instrumento. Então, toda vez que a gente vira alguma coisa que, puxa, parece que está fazendo uma aproximação com esse povo que defende, por exemplo,